Estamos de volta e nosso convidado de hoje é o deputado federal Rui Carneiro, do PSDB, perdão. Deputado, bem-vindo, boa tarde para o senhor. Boa tarde aos telespectadores, à disposição de vocês. Começa falando das eleições em 2012, né? O deputado João Gonçalves falou recentemente à imprensa que poderia ser o candidato pelo partido. Fala-se em Cícero Lucena. Isso é um desentendimento dentro do partido? Não. No nosso entendimento, a candidatura do senador Cícero já é uma candidatura consolidada, é uma sinalização da maioria dos diretorianos do partido. Agora, logicamente, é legítimo que todos os filiados podem ter pretensões de ser candidato a vereador, a vice-prefeito, a prefeito. Isso é legítimo, porque isso só se resolve em junho. Mas eu acredito que esse assunto será vencido antes desse período e a candidatura do senador Cícero será consolidada sem maiores problemas. Então, para o senhor, o melhor nome para disputar é do senador Cícero? É. Ok. Deputado, o Major Fábio esteve na Nova Tambaú FM aqui e falou sobre a possibilidade da licença do senhor na Câmara Federal para que ele assumisse. Está sendo discutido esse assunto mesmo? Não, existiu uma conversa em relação a isso antes de eu viajar, eu passei uns dias fora e ficou nisso, não tem nada efetivamente de concreto resolvido. Mas está sendo conversado? Está sendo conversado. Falando das eleições na capital, voltando para as eleições na capital, o que é que o senhor acha desses nomes que estão surgindo, Estela Isabel Bezerra, ou Nonato Bandeira, José Maranhão, para disputar com um candidato do PSDB? Olha, eu acho, sobretudo, que existe em João Pessoa um sentimento de oposição e um sentimento de tendência de mudança. Na verdade, o que eu observo é que a oposição, que hoje está, aliás, o governo, oposição a nós, o governo atual, seja do Estado, seja na Prefeitura de João Pessoa, está, de certa forma, batendo cabeça, porque nós já estamos aí no ano da eleição e eles não têm sequer um candidato, a princípio, pré-escolhido. De uma hora para outra, o prefeito, que até ia razoavelmente bem, pelo menos nas pesquisas estava num nível razoável, nos 2 dígitos, renuncia misteriosamente à candidatura, o governador lança um nome, esse nome é contestado no próprio partido por alguns deputados e o secretário do governo aí também se lança candidato, quer dizer, uma situação de transtorno total na oposição e da oposição a nós, e isso logicamente nos favorece. Volto a repetir, o que eu observo em João Pessoa, sobretudo, é um sentimento de mudança, um sentimento pró as candidaturas que contestam o atual governo. Como é que o senhor avalia a atual administração e o que é que um governo do PSDB poderia fazer diferente por João Pessoa? Principalmente a questão do diálogo. Esse governo não é um governo que dialogue. Problema com a Polícia Militar, problema com os médicos, problema agora com a UEPB, problema com os professores, e isso é muito grave. No meu entendimento, a principal virtude, até na dificuldade, se for o caso, de um governo, é a conversa, é o trato, é a explicação até do porquê não pode ser feito, mas jamais essa tese do eu quero, posso, mando e não converso. Isso é muito ruim. E isso é exatamente essa principal mudança que o PSDB propõe. A prioridade do governo do PSDB, obras são muito importantes, construções são muito importantes, mas a principal obra do PSDB é a obra no tratamento com as pessoas. Não adianta você ter até algumas obras acontecendo se as pessoas não estão satisfeitas, porque as pessoas é que fazem, são o coração da cidade e o coração do Estado. Seria entender o que o povo quer. Claro. O orçamento participativo não faz isso, o senhor não acha? Não de maneira verdadeira, porque se você observar no orçamento do Estado, o que é feito com a decisão do orçamento participativo é quase nada. Então isso, na verdade, na prática, é um jogo de cena. O senhor falou ainda agora na UEPB, tem uma pergunta do internauta, @Gustavo Brandão. Como o senhor se posiciona a respeito do corte de verbas da UEPB e a polêmica que se gerou com esse assunto? Não seria nem só corte de verbas, seria a diminuição ou o fim da autonomia da UEPB. Todo mundo sabe que a reitora Marlene é uma pessoa extremamente ponderada, jamais estaria fazendo esse movimento se não tivesse embasada realmente numa situação que está constrangendo
a Universidade Estadual da Paraíba, que teve um avanço fenomenal a partir do governo Cássio, quando ela passou a ter autonomia. Isso aconteceu de forma similar com o fisco, como eu disse anteriormente, com a polícia, com os médicos, com os professores. E, logicamente, isso é muito desagradável, porque cria, sobretudo, um ambiente muito ruim da população para com o governo que foi eleito. A gente noticiou ainda agora a possibilidade do deputado Aguinaldo Ribeiro tomar posse no Ministério das Cidades. Como é que a bancada de deputados está analisando isso, encara isso? Olha, eu não posso responder pela bancada, posso responder por opinião. mim. Com certeza ficaria extremamente satisfeito em ver um deputado paraibano sendo ministro. Há muito tempo isso não acontece, nós tivemos aí há pouco tempo a oportunidade até de Manuel Júnior também vir a ser ministro do Turismo, não aconteceu. Eu, inclusive, defendo que a bancada deveria estar se posicionando como bancada a esse favor, porque se não for, o deputado Aguinaldo Ribeiro pode ser aí um outro deputado de outro estado e seria uma grande oportunidade para Paraíba. Saíram algumas denúncias aí no Globo de hoje e na Folha de São Paulo sem a menor consistência ou até fazendo críticas a parentes, avô, e que você não pode jamais ser condenado por uma coisa que seu avô possa vir a ter feito. Enfim, seria de grande valia para Paraíba ter um ministério. O senhor foi citado pela revista Veja como um dos 35 deputados mais atuantes no país e o primeiro na Paraíba. Que projetos foram esses que estão beneficiando o nosso estado? Olha, eu acho que de forma geral, a postura nas votações, a nossa luta em relação à necessidade da mudança da lei seca, que não está funcionando bem no país, algumas posições incisivas e votações, por exemplo, em relação que o governo federal trabalhou muito nessa tecla do trem-bala do Rio para Campinas, que é um equívoco tremendo, onde você tem um país, um estado como a Paraíba, que a maioria do estado não tem esgotamento sanitário, miséria em várias regiões. Como é que você pode pensar, por exemplo, em trem-bala, vivendo essa situação em grande parte do país, que tem aí um país que não tem ainda estrutura para receber um evento que vai acontecer em breve nos seus aeroportos, que é a Olimpíada, a Copa do Mundo, que em época de seca, em época de chuva, ainda não está estruturado para essas situações, então tem outras prioridades. Enfim, uma postura política nas votações e nos nossos pronunciamentos, que eu acho que foi entendido por quem fez a pesquisa, que foi benéfico ao Estado, ao Brasil. Ok, deputado, muito obrigado por sua presença aqui hoje. Eu é que agradeço a oportunidade e a atenção dos telespectadores.